Olá, tem um caminhão lá no fundo. Eu espero que isso não esteja atrapalhando o áudio. O meu computador está temporariamente indisponível para eu gravar e editar o conteúdo maneiro. Então eu decidi gravar pessoalmente. Eu espero também que eu não encontre nenhum ser humano aqui. Seres humanos são estranhos. Posso encontrar uma jaguatirica, uma onça pintada, um círculo de fadas, mas não um ser humano. Bem, eu estava aqui pensando, para quem não sabe, eu sou um contador de histórias. É algo muito espiritual para mim. E eu vejo oportunidades desperdiçadas hoje em dia, muita polêmica envolvendo como a indústria do entretenimento está toda quebrada, toda bugada, está politizada, entregando conteúdos de baixa qualidade. E eu estava pensando, como poderia isso ser feito de uma forma bacana? Como isso poderia ser feito de uma forma extraordinária, estupenda? Deixa eu limpar esse trem. Lindo. É, igual. Limpou tudo. Enfim, eu estava pensando em fazer um vídeo, porque eu acho tipo, cara, esse é um conteúdo idiota, é um conteúdo inútil, é um conteúdo que não vai fazer diferença nenhuma. Que desgraça é essa, velho? Que planta é essa? Tem espinhos. Bem, engraçada. Eu estava pensando, esse é um conteúdo meio bobo, talvez seja inútil, ou talvez ele nem deveria ir ao ar. Ah, essa planta é muito legal. É um tipo de antúrio, só que é nativo da Mata Atlântica. Enfim, eu queria falar sobre o filme da Pequena Sereia. Filme da Pequena Sereia. Ninguém aguenta mais falar disso. Eu não aguento mais ver sobre isso, porque se eu abro o YouTube só aparece notícia de como as coisas estão uma bosta. Mas eu estava pensando na Pequena Sereia, porque, seremos sinceros, sim, agenda política. Saímos do mundo aqui. Tem uma agenda política, tem uma agenda de fazer representatividade à custa de qualidade. Tipo, eu sou, assim, tecnicamente falando, eu estou dentro de toda essa população que a promessa a representar essa população. Eu sou essa população, várias nomenclaturas. Então eu gostaria sim de ver representatividade, vamos falar assim. Só que uma representatividade à custa de qualidade não é bom. Quando fazem um filme com uma protagonista feminina dizendo, temos que fazer uma mulher forte, um filme com mulheres protagonizando, e o filme é uma bosta, pô, se eu for uma mulher, querendo um filme com uma protagonista mulher, assim, ficção científica, aventura, pô, eu ia ficar muito chateado, pô, fizeram um filme com mulher, mas é uma bosta? Não, tem que ser um filme bom. Então, A Pequena Sereia. A Pequena Sereia e A Bela e a Fera são os meus dois filmes favoritos daquela época lá, da Disney. A Bela e a Fera e A Pequena Sereia. Espera, deixa eu ver se tem gente aqui. Ainda não. Mas eu acho que tem alguém pro lado de cá. Vou tomar cuidado. Enfim, o filme da Pequena Sereia. O filme novo da Pequena Sereia, live action, com uma protagonista negra. Mudaram a letra da música porque era ofensiva. Ai, meu Deus. E se fosse diferente? E se as pessoas pegassem e fizessem um filme foda, um filme novo, um filme bacana? Olha a borboleta.
É um sinal. Essa borboleta aparece quando é um sinal. Ok. Eu pensei, sabe um filme que seria foda? Como seria foda? Como a gente poderia pegar o filme da Pequena Sereia, a essência da Pequena Sereia, levar ele ao topo e ainda assim uma parada que faz crítica social, crítica de gênero, crítica racial, o que for. E se todo o reino fosse negro? Não negro, africano. E se o reino de Atlântida, lá na história, o reino do fundo do mar, fosse um reino africano? Visualmente, culturalmente, estética, arquitetura, as vestimentas, sei lá, sereia usa roupa, pode ser. E se fosse africano em si? E não tem toda essa história de que, tipo, o rei Tritão, o povo do mar não pode entrar em contato com o povo da superfície, porque o povo da superfície são perigosos. Por quê? A gente sabe o que aconteceu com os reinos da África, os povos da África, uns anos atrás, como uma escravização, uma parada bem desumana, entendeu? Uma parada menos que gente, sabe? Uma parada bem triste. Imagina, passamos isso para a história. Agora, a história não é só sobre a pequena sereia não pode ir para cima na superfície porque o pai dela não entende como é que os seres humanos são incríveis. Não, aconteceu uma guerra centenas de anos atrás, o povo sofreu, foram muito prejudicados, sei lá, não sei se foram escravizados ou... Não precisa ser, mas fala que teve uma guerra, teve uma parada realmente, cria um world building, cria um lore para a história. Houve realmente conflitos e o povo do mar foi muito prejudicado, então eles fugiram, se esconderam. Olha aí de novo, a borboleta. Dessa forma a gente entende que é perigoso, porque é perigoso. Se a pessoa errada encontrar a sereia, olha, vamos botar num circo. Então é perigoso, ainda mais se teve toda essa história. Pronto, agora tem um backstory, estamos fazendo a crítica àquele povo. E sabe qual é a resolução do filme? O povo da superfície não é tão ruim assim. Não é tão mal assim. Existem seres humanos bons. Uau! Na verdade, quem muda realmente na história é o pai da Pequena Sereia, da Ariel, o rei Tritão. Ele que muda a história, ele que aprende a ser um pai um pouco melhor, porque empurrar, eu não posso confiar no meu pai para realizar os meus objetivos e ajudar nos meus sonhos, eu vou ter que encontrar uma outra pessoa. Essa outra pessoa que não tem o mesmo carinho por você que o seu pai teria, então é perigoso, esse é o perigo, esse é o lance da história. O rei Tritão comete um erro por não, vamos dizer, apoiar a filha, mas tem que querer entender o que ela quer e ajudar ela a encontrar isso de uma forma segura. Entende? Enfim, o lance não é o rei Tritão. Pode ser, a análise de personagem não é mistério. O rei Tritão podia ter encontrado uma forma melhor de ser um pai, cuidar da filha. Mas enfim, o negócio se o povo do mar todo fosse negro, e o povo lá de cima é o povo, onde? A França, a Europa, algum lugar ali. Cara, pronto, já tem toda a parada de classe, já está fazendo a menção aos conflitos antigos. E qual a resolução da história? O povo da superfície, mesmo que tenha acontecido essa guerra, esse conflito há muitos anos atrás, isso não quer dizer que é para sempre. É uma cura. É como se a história ela pedisse para a cura daquele problema. As dores, as cicatrizes que ficou no povo do mar, que ficou no rei Tritão dessa época onde era muito injusto e os dois povos, as duas raças estavam em guerra. Curar essa ferida de centenas de anos. E cara, seria foda. Imagina o que a gente quer. De fato, a representatividade é para quê? É para curar a ferida, não é? Sim, aconteceu desgraça, sim, a gente continua com cicatrizes das merdas que foram feitas centenas de anos atrás, milhares de anos atrás.
E vai ficar o quê? Chorando, sofrendo por causa disso. Vamos ficar infinitamente mexendo em coisas, mudando história. Não vamos falar nem sobre a Cleópatra, esse negócio horrível que fizeram aí. Mas enfim, eu pensei, e se fosse mesmo? E se fosse realmente pegar firme no negócio racial e pronto? É uma cura. Talvez não da noite para o dia, o rei Tritão e o povo do mar vai esquecer tudo o que aconteceu. Não é para esquecer, mas é para começar a aceitar que o presente agora é outro. Antigamente era merda, foi feita isso, mas a gente não pode ficar vivendo no passado, não podemos ficar vivendo nessas coisas aí, nos permitindo ficar sofrendo por causa das feridas do passado, mas temos que mover em diante, temos que seguir em diante num caminho novo. E eu acho que seria uma mensagem muito boa para a história. Seria uma história foda. Entendeu? E entraria a questão dela, botaria a protagonista negra, que disseram que botaram por causa da voz dela. E a voz dela é muito boa. E ela, pelo visto, se diverte muito na personagem, mas podia ter uma ruiva com uma voz bonita também. Botaram uma moça negra com uma voz bonita ao lugar de uma ruiva com voz bonita. E fizesse tudo um reino africano. Não tem que ser Pantera Negra para poder fazer uma história africana. Faz um reino do fundo do mar ser negro, ser africano. Não negro, africano. Mas enfim, não foi feito isso. Mas podia ser. Aí eu fico pensando, quem é mãe do pessoal que são 7 irmãs, cada uma de uma etnia diferente? Que mãe é essa, gente? Como foi feito isso? Enfim. Uma outra coisa, a única coisa primeira coisa que eu critico no filme foi a Ariel não é ruiva. Tô nem aí pra cor da pele dela. Se você fosse descrever a Pequena Sereia, a Ariel, em um traço, primeiro traço dela, ela tem cabelo vermelho, bonitão, brilhoso. Ok. Aí botando o cabelo da mulher tipo um marrom, castanho. Não, tinha que ser vermelho brilhoso, pô. Pô, tem que voltar pra cá. Não tem nem como eu misturar os vídeos aqui no celular, enfim. Não, podia ter feito o cabelo dela mais vermelho, podia ter feito o cabelo dela como se ela mas não é natural. Caralho, é uma sereia com peixe que fala, então foda-se o natural. Mas tipo, enfim, realmente meu único criticismo e o maior criticismo das pessoas não é que ela é negra, é porque ela não é ruiva. Faça ela ser negra com cabelo vermelho, entendeu? Vermelho. Mas enfim, já pensou alguma coisa? Mas o cabelo vermelho, por que só ela teria um cabelo vermelho? Porque ela é diferente. Ela não é como as outras garotas, ela gosta de pizza. Mas e se todas as pessoas do povo do mar tivessem cabelos coloridos berrantes, tipo vermelho vivo, um azul? Cara, são sereios, é possível. E se eles brilhassem? Aí é um pouco demais, tá vendo muito Avatar, moleque? Não, realmente eu pensei. O cabelo colorido, um pouquinho de bioluminescência, ia ser lindo. Imagina, lindo. Você ia no cinema e ia ver, caralho, velho, esse filme é lindo. Ótimo, o filme é escuro pra caralho, o fundo mais escuro sim. O fundo do mais escuro, eu não quero uma coisa realista, só que tem sereias. Faz com que eles sejam bioluminescentes. Ou pelo menos um pouquinho, ou pelo menos a cidade fosse. A cidade debaixo d'água é tudo escuro, mas lá a cidade é feita de luz, cara, seria lindo. Imagina a estética africana, bioluminescente, com contraste com a escuridão do mar e aquele negócio brilhando, cara, seria lindo. Seria quase tipo, aqui é um paraíso. Enquanto aqui é o paraíso, aqui é onde estamos seguros, aqui é onde tem luz. Mais uma contraste aí em relação a tipo, podemos ir lá em cima é perigoso e tal, mas lá em cima tem luz de todo lugar, de dia. Mas enfim, são os detalhes assim, que as pessoas podiam ter tido a parada criativa, sabe? Mas o filme, tem esse negócio, o filme é uma cópia do filme antigo, só que politizado. Mas enfim, eu tava pensando nisso, porque como eu falei, eu sou um contador de histórias. Eu escrevo as histórias, mas também, para mim, isso é algo espiritual, porque o contador de histórias antigamente era uma função essencial.
antes de ter registros escritos das coisas, textos, livros, pergaminhos, papiros, eram os contadores de histórias que mantinham as tradições vivas, que mantinham as linguagens vivas. Era uma função muito importante. E os sábios, os anciões, eles tinham as maiores histórias. Eles sabiam as histórias todas e, tipo, era uma parada super respeitada, super valorizada. O ancião, o velho era respeitado, mas hoje em dia, o velho tá com a vasilha, não aguento mais essa porra aí, essa criança de 90 anos. E realmente eu acho uma parada meio triste também. A não valorização das histórias, a não valorização de como as histórias mudam o ser humano, moldam o caráter do ser humano. E bem, eram umas ideias assim que eu tive, só queria compartilhar na internet. E como é uma parada crítica, estou criticando a modernidade, a forma de pensar a modernidade, pensei em botar aqui, botei aqui. E também, como é algo, vamos dizer assim, para mim, histórias é uma coisa de espiritualidade. É uma parada inerte no seu desenvolvimento como um ser humano. É algo... É de valor social, filosófico, absurdo, as histórias. E por isso eu decidi comentar sobre isso aqui. Uma reflexão sobre como as coisas poderiam ser melhores, como potenciais não utilizados estão sendo desperdiçados, potencial das histórias, potencial de boas histórias, potencial de como fazer, mas quero uma história que fale para o público novo, com pautas novas, uma linguagem nova. Vamos elaborar isso, então tem como fazer de um jeito bom, tem como fazer uma história boa, tem como fazer uma história que a pessoa vai no cinema e vê, cara, que filme foda, entendeu? Mas bem, era só isso. Agora eu tô aqui agarrado numa planta, peraí, socorro. Pronto. Agora eu vou voltar pra casa. Obrigado por assistir esse conteúdo. Se você achou interessante a minha forma de pensar, considere ver outros vídeos desse canal. E se quiser, pode se inscrever, curtir, comentar alguma coisa, pode falar o que você quiser. E até isso. Adeus!